Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós estamos acompanhando a história da salvação no livro do Êxodo, o livro que tem dois momentos que são determinantes para a história de Israel: a libertação da escravidão do Egito e a aliança. A aliança é o tema que nós estamos vendo esses dias. Nós já vimos Moisés que faz a aliança em nome do povo com Deus no Sinai, e agora Moisés, na liturgia de hoje, ele desce do Monte Sinai para encontrar-se com o povo na planície. Deste encontro com Deus, ele traz dois sinais. Primeiro, as tábuas da lei, as duas tábuas onde estão escritos os mandamentos, mas também o seu rosto que é resplandecente. Um sinal de alguém que se encontrou com Deus, que está transfigurado, que volta transformado. Então, a leitura começa e diz assim: Moisés desceu do monte do Sinai, trazendo nas mãos as duas tábuas da aliança. Não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, por ele ter falado com o Senhor. Então, Arão e os filhos de Israel tiveram medo de se aproximar. Depois se aproximaram e Moisés transmitiu-lhes todas as ordens que tinha recebido do Senhor do Monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar, cobriu o rosto com um véu e retirava o véu quando falava com Deus, se cobria de novo com o véu quando ia ao encontro do povo de Israel. E eles iam a pele do rosto de Moisés resplandecer, mas ele voltava a cobrir o rosto. O sair transformado do encontro com Deus. Esse é um dos sinais que acompanha Moisés e que vai acompanhar Moisés no encontro com o Senhor. Moisés volta e conserva esse segredo também para si. Estando diante de Deus, ele retira o véu. Quando volta para falar com o povo de Israel, ele se cobre com o véu. Mas o povo conseguia entrever alguma coisa deste rosto e por isso tinham o temor, o respeito para com Deus e também para com o seu profeta, para com Moisés. Na verdade, nós vimos já em Moisés, por diversos momentos, este homem feito oração, digamos assim, um homem feito oração. Um homem que já ouvimos na leitura de ontem que tem os seus momentos frequentes de encontro com o Senhor e teve o grande momento, a sua quaresma no Sinai. Dali ele volta. Se voltasse somente com pedras escritas com os mandamentos, teria uma lei, mas faltaria um sinal humano visível. Se voltasse somente com o rosto resplandecente, seria uma experiência somente pessoal e não uma lei para todos. Ele volta com uma coisa comunitária, que é a tábua dos mandamentos, as tábuas, mas também com uma experiência pessoal de encontro com o Senhor, do qual ele sai transformado. Então, neste homem, já que nós falamos sempre que ler a palavra de Deus não é somente visitar um livro de história. Ler a palavra de Deus é buscar que esta palavra, este texto, também de história, seja uma palavra viva. Neste homem, nós temos um modelo da nossa oração. A oração deve nos transformar. Nós também, de algum modo, saindo do encontro com o Senhor, nós devemos sair com o rosto resplandecente. A nossa vida deve ser transformada. E devemos nos transformar não para aparecer para os outros, mas na consciência de que não é possível ocultar os verdadeiros sinais de Deus em nós. O nosso rosto, a nossa vida deve ser transparente. Mas também devemos levar os frutos desse nosso encontro para a vida dos nossos irmãos. Nós devemos ser tábuas vivas que resplandecem a palavra de Deus, a lei de Deus, os mandamentos da nossa existência, para que isso também seja fermento do meio do nosso povo. Mas existe também uma questão importante, que é aquela do temor de Deus. O temor de Deus é dos dons do Espírito Santo. E o temor de Deus é a consciência de que Deus não é o meu colega de turma.
mas que eu tenho que ter consciência que o encontro com Deus deve provocar em mim aquela atração de um amigo, que eu quero me aproximar, quero me abraçar, quero estar com ele, mas também a reverência, porque estou diante de alguém que é muito maior do que eu, de alguém que não é igual a mim, que não é a minha criação, mas justo o contrário. Então, por isso, essa reverência do povo de Deus, mas também, e por fim, a reverência de Moisés, que quer esconder para si esta relação com o Senhor, para que ela seja íntima, aquilo que Jesus vai dizer, de entrar no segredo do seu coração. Então Moisés também tem essa necessidade, e que é comum em todos os místicos. Todos os místicos nós vemos essa necessidade de esconder essa experiência com o Senhor, e que isso então Moisés faz por respeito àquilo que é sagrado, por querer conter para si aquilo que é a sua experiência pessoal com o Senhor. Hoje no Evangelho nós temos duas parábolas. Primeiro, vai falar que o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende tudo e compra aquele campo. Então, essa é a primeira experiência de alguém que encontra esse tesouro sem ser premeditado. É uma surpresa. Mas a alegria é tão grande e a consciência de que isso é tão grandioso, aquilo que se encontrou, que quer manter aquilo que nós falávamos de Moisés, quer manter esse segredo escondido no seu coração. A vida de união com Deus, se é sincera, não tem a necessidade de ser aparente, mas é um segredo que se constrói e que se cuida dele no coração. Mas aquilo que se perde para manter essa união com o Senhor é motivo de alegria. Vai, vende tudo, compra aquele campo, porque tem consciência que não está perdendo, mas que está ganhando. Costumo dizer para aquelas pessoas que fazem votos de pobreza, castidade e obediência, que somos nós religiosos, ou então quando o povo de Deus contempla a nossa vida e fala daquilo que perdemos, que fez votos de pobreza para não ter nada, fez votos de castidade para não ter um matrimônio, fez votos de obediência para não ter a própria vontade. Não é aquilo que não se tem que é o centro. Ninguém faz a opção de vida para não ter. Alguém faz a opção de vida para ter. O tesouro escondido que se encontra, ele vale muito mais do que aquilo que se deixa. Se não se tiver essa consciência, se cria somente no coração o sentimento de que eu estou perdendo tanto. Ninguém faz a opção para perder, mas que é o tesouro escondido que se encontra, que tem a sua grande força. Mas a primeira parábola fala de alguém que encontra, que não tem consciência que naquele campo tem isso, um tesouro escondido, mas encontra e se identifica. É isso que eu estou buscando. É isso que eu quero, é isso que eu procuro, é isso que eu desejo de todo o coração, dirá o nosso Pai São Francisco. Mas a segunda parábola fala de alguém que é um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra esta pérola de grande valor, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Então essa pessoa é aquela que está buscando e que encontra. Então, que é diferente. O primeiro se fala porque são as experiências diferentes que se faz no caminho de conversão, no encontro com Deus. O primeiro é aquela pessoa que encontra o Senhor, que não sabia que ali se encontrava. Aquilo que a gente conta de pessoas que de repente entram numa igreja e têm o seu coração transformado. Mas o segundo é aquela pessoa que está numa busca desenfreada, numa busca de sentido de vida, de existência, de um encontro com o Senhor, e essa pessoa finalmente encontra, e quando encontra, está disposta a abrir mão de tudo por causa deste tesouro precioso. Seja qual via que se percorra, é uma via de um encontro com o Senhor que dá sentido para a vida, e é disso que nos fala o Evangelho de hoje. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.